etiqueta de casamento, como vestir, como nos comportar. Acho que isso é importante. Onde é que vamos começar? Eu fui a um casamento em Itália, em que apareceu uma convidada vestida de branco, com um vestido todo de renda até aos pés branco e literal com um véu pequenino assim do lado, para tirar total o protagonismo à noiva. Tinha que ser internada e ser fora do Exatamente. casamento. E hoje em dia tem-se muito isso, que vale tudo. Porque as pessoas podem dizer tudo, podem fazer tudo, podem ir como querem, podem fazer o que querem, não deve nada a ninguém, que são as maiores. Eu não acho. E alguém devia convidá-la a sair. Não há nada mais feio, mais deselegante, que é ver algumas pessoas chegarem e dizer: vim aqui com esta roupa, pinguim, que eu não me sinto nada bem com isto, estou aqui toda apertada. Não quer, fica em casa, ninguém me obrigou, mas se o dress code é smoking, tem que ser de smoking. A toalete funciona, quando a pessoa se vai vestir e vai escolher uma roupa, é um todo. A pessoa quando se arranja tem que pensar que é da cabeça aos pés, cabelo, make-up, acessórios, vestidos e sapatos. E pior do que ir de salto raso é ir de salto alto sem saber andar. Bem-vindos ao Wedding Dreams, o meu podcast. Aqui tenho comigo no estúdio António Leal e Silva, comentador, apresentador, jurado de televisão. Agora no Fantástico, está a ser fantástico mesmo. Está a ser fantástico. Fantástico é o António. Ai, obrigado. E eu estou muito feliz por estar aqui comigo. Obrigado. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite e estou super contente. Estou mesmo contente de aqui estar. Eu também sinto-me muito lisonjeada de que tenha vindo. Obrigado. Queremos todos saber a opinião do António para tantos temas aqui envolvidos com etiqueta de casamento, como vestir, como nos comportar. Acho que isso é importante. Onde é que vamos começar no meio disto tudo? Então, a minha primeira pergunta seria uma pergunta assim geral. A visão geral de se há muita etiqueta no casamento, tem que haver. Os tempos mudaram, antes não havia mais, hoje em dia não. Eu acho que tudo mudou. Eu acho que o mais importante hoje em dia, vamos falar hoje em dia, num casamento, é as pessoas pensarem o que é que querem, porque os tempos mudaram. Antigamente, quem organizava os casamentos era a família. Hoje em dia deixou um bocado isso, ficou um bocado de lado. Apesar que em famílias mais tradicionais continua a ser, mas a noiva e o noivo passaram a ter um papel importantíssimo de decisão. E principalmente a noiva. Hoje em dia é muito, porque os noivos normalmente entregam na mão da noiva. Normalmente, vamos falar normalmente. Claro que há uns que querem isto, ou mas no geral, porque eu acho que é um momento, é aquele dia da mulher. Isto não dá a ver com homens nem com mulheres, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. E é realmente o dia da mulher. E quem achar que é o contrário, não vale a pena. Não vale a pena. Não, é o dia da mulher. É o vosso dia, porque é o vestir. É tudo. Nós vamos com o fatinho e tal, aquilo vai. Por isso, o mais importante é as pessoas pensarem e decidirem, em primeiro lugar, que casamento querem. E o conselho que eu deixo é não darem passos maiores do que a perna, é falarem sempre com a família, perceberem a que família pertencem, que estilo é que têm e o que é que pretendem fazer. E depois é escolher o tipo de casamento que mais lhe convém, que mais gosta. E há vários. Claro, há vários estilos. Podemos dividir, vamos dividir para as pessoas perceberem. Pronto, há o tradicional, clássico, na igreja, porque há os casamentos na igreja e casamentos fora da igreja. Pois já vamos a todos. Exato. Vamos falar primeiro, se podemos começar por algum, vamos começar. Sim. O casamento tradicional na igreja. Na igreja. O que é o mais tradicional. Mesmo sendo tradicional, há diferentes. Porque realmente existem diferentes estilos de famílias, diferentes classes sociais, diferentes maneiras de se viver. Eu não quero pôr tanta coisa em classes. Exatamente, obrigado. Não queria pôr tanto em classes sociais, porque eu acho que isso já está um bocado desvanecido, mas sim em tradições. Cada família é única, não há famílias melhores nem piores, há famílias diferentes. Mas, por exemplo, quando o António dizia que antigamente eram os pais que faziam os casamentos, falamos numa questão monetária ou social? Não, era monetária e social, porque quem tomava as decisões eram os pais, os filhos eram os apêndices da família. Tanto que os convites, não era? Diziam convite. Ainda hoje continua. Não é? Os pais convidam em nome dos filhos, porque eram os pais e era normalmente a mãe da noiva que organizava o casamento. A mãe, a avó, lá está, também dependia da família. Não se pode generalizar, porque cada família é uma família e cada caso é um caso. E depende muitas vezes do estilo, da maneira como as pessoas vivem, o que é importante para elas. E é isso que eu estava a dizer em relação à igreja.
E voltando atrás, Claro. há 3 coisas que são fundamentais na noiva. Uma pessoa, quando se casa pela igreja, deve ter em consideração que está num local de culto. Isso convém que as pessoas tenham em conta. É um local de culto. Não interessa qual é o vestido, qual é isto, qual é... Há um local de culto. E no local de culto tem que se ter atenção a alguns pormenores. Não se pode ir com um decote muito pronunciado, não se deve ir de cavas, não se vai de mini-saias. Decote, cavas, mini-saias, está mais ou menos... Sim. Porquê? Porque é um local de culto. Então o que é que se pode fazer? O vestido de noiva. Se a pessoa quer pôr um vestido, é verão, quer pôr um decote mais... Veste por cima uma coisinha, uma capinha, ou qualquer coisa que tapa. Agora há umas capas com uma manguinha que possa tirar, que depois na festa já está de outra maneira. Pronto, ter em consideração essa ideia, que eu acho que é fundamental, que a noiva não pode ir, e os convidados também não. E os convidados também não, claro. Não se vai para dentro de uma igreja, pelo menos com estas 3 coisas. Cavas, mini-saias e grandes decotes não convém. E transparências, porque é um local de culto. Até porque é por isso que se usa agora mudar de vestido, não é? Mas não é por mais nada, porque há um local de culto. E depois há vários tipos de casamento, que depende de família para família. Há o casamento que é considerado o mais tradicional, o mais conservador, é o de fraque. Pronto, que é o homem vai de fraque. Eu estava ali para falar para casa. Quem define o dress code é sempre o homem. Eu sei que hoje em dia já não se quer falar de sociedades patriarcais, mas é assim que funciona. A mulher acompanha o dress code do homem sempre. Para fraque é uma coisa, para smoking é outra, para fato escuro é outra, e o vestuário da mulher acompanha, quem define o vestuário é a roupa do homem. É sempre a roupa do homem que define. A pessoa diz, a festa é de black tie, ninguém diz que é uma festa de vestido comprido. Claro. Pronto. Por isso assim, se é de fraque, se o casamento for de fraque, sabe-se não, o que define é o pai, padrinho, o avô, os irmãos e os amigos mais íntimos, se quiserem, vão de fraque. E o noivo vai de fraque. É desrespeituoso que outras pessoas venham de fraque? Não, se os convidados querem vir, podem vir perfeitamente, mas não é obrigatório. Vêm de fato escuro. Fato escuro é azul midnight, azul escuro, aquele azul muito escuro, preto. Nós usamos preto, atenção que eu estou a falar de... Isto é uma aula, podia ter estado ao bonde para ela vir comigo. Não. Mas é isso que nós queremos, é uma aula, porque se estou lá em casa atenção, em Portugal nós usamos o preto. Eu estou a falar de casamentos em Portugal. Porque estamos lá para fora, nunca mais daqui saímos, não tínhamos tempo. Não, são mais podcasts. Em Portugal o preto é aceitável e usa-se. Por isso, fato escuro é preto ou azul escuro. Não é verde escuro, nem castanho escuro, nem cinzento escuro. Não. É preto ou azul escuro. Pronto, depois a gravata ou o lenço assim são pormenores, cada uns gostam com mais, outros gostam com menos. Neste caso, entretanto, perdemos... que é o fraque. Quando é de fraque, a mulher vai sempre de vestido pelo joelho, ou um tailleur, ou um vestido e chapéu. Ao lado do fraque, a senhora acompanha com chapéu sempre. Uau. Se o marido está de fraque, a mulher tem que ir de chapéu. Capelino, chapéu. Com eu adoro chapéu. Pronto. Se o convidado for de fato, a mulher não deve levar chapéu. Entendido. Leva um tailleur, um vestido. Já vamos aos vestidos. Isto no casamento de fraque. Acho que ficou mais ou menos explicado. Não sei se há alguma dúvida. Não, entendi. Mas o casamento de fraque, lá está, requer... Normalmente é utilizado, ou deveria ser utilizado por famílias mais tradicionais, no sentido mais conservadoras, e que habitualmente usam ou frequentam, ou que têm uma vida social... Que vá de encontro. Eu entendo que não seja um teatro para aquele dia. Porque senão fica teatral e perde a essência. Mas eu ia lá também... Claro. Depois há o casamento na igreja, que é o mais comum, e a mim parece-me o mais natural, que é o que as famílias, de uma forma geral, usam e fazem, que é o fato escuro. Aí vão os convidados de fato escuro, o noivo vai de fato escuro, está tudo de fato escuro, ou fato claro, depois dependendo das estações, agora estamos a falar de escuro, que é o mais normal. No verão pode pôr claro, mas na igreja normalmente é um fato escuro, estamos a falar do casamento mais tradicional. Já vamos para os fatos claros dos homens. Então, o casamento tradicional, de fato, vai tudo de fato. Depois há uns fatos agora que se fazem para os homens, assim, meio modernados, tem umas coisas assim. Sim. É um género, eu não sou muito defensor. Ou fraque, ou fato escuro, acho que fica sempre bem. Elegante. É elegante para toda a gente. E depois é isso, também não queremos, em minha opinião, modas que passam e que daqui a 10 anos olhamos para as fotografias e achamos um fato escuro fica sempre bonito. Já vamos aos claros. O escuro. Nesse caso, a mulher não vai de chapéu. Pronto. Depois há coisas que são básicas.
Atenção, que hoje em dia isto pode ser contestado e as pessoas que não estão a ver podem ficar muito chocadas, não fiquem, porque hoje em dia tudo é permitido. A ver se nós nos entendemos sobre. Hoje em dia tudo é permitido. Hoje em dia, sim. Eu só estou a dar as dicas daquilo que é considerado elegante ou que se deve usar. Sim. Mas as pessoas usam o que quiserem. Por exemplo, deve-se evitar brilhos durante o dia, porque brilhos durante o dia deve-se evitar. Outra coisa que se está a fazer em Portugal, que se começou a dar um tempo esta parte, e que também não está muito correto, porque isso não tem a ver com os nossos casamentos, com o casamento português, eu vou chocar muita gente, vai ficar tudo doido comigo, mas é verdade que é os vestidos compridos. Ai, não se vai de vestido comprido, não. O vestido comprido eu estou chocada. o vestido, não, se eu for ver fotografias dos casamentos das avós, das tias, da família, casamentos antigos, não se vai. Em Portugal nós não temos esse hábito. Mas é por tirar o protagonismo à noiva? Ou... Também, e não é nosso. Isso é uma coisa, por exemplo, que usa-se em Espanha. Em Espanha usa-se também. Sim, era isso que eu ia dizer. No Brasil usa-se imenso, nos Estados Unidos também, em Inglaterra também, em alguns casos, nós não temos essa tradição do vestido comprido. É por isso que quando se diz, mas espera, que eu não me quero baralhar, vestido comprido, não vão de vestido comprido, porque independentemente da hora. Há casos diferentes, mas já lá vamos, que isto é uma grande coisa, para nós não nos perdermos. Casamento, de fato, vamos no homem com fato escuro. Casamento do homem em fato escuro, a mulher de noiva, as convidadas é de tailleur. O tailleur, que é blazer com saia, evitar calças em casamento, também no local de culto não se deve entrar com calças. Não se deve ir de calças para uma igreja. Quando é numa igreja. Quando é numa igreja, sim. Não se deve ir de calças para uma igreja. E não se vai também com o vestido comprido. Está com tailleur ou com um vestido, com uma casaquinha por cima, um vestido normal, básico, bonito, depois apanhado, claro, dependendo do corpo de cada mulher, pois cada uma tem que se adaptar ao corpo. Tem um vestido pelo joelho, uma linha carteira, não sei o quê, mandando uma maquiagem, muita coisa, e está fantástica. O vestido comprido deve-se usar, no caso do sexo, se pode ir de branco, porque o mito que não se deve ir de branco a um casamento é... qualquer cor é bonita num casamento. Preto, branco, todas as cores. Claro que de verão usa-se cores mais claras, de inverno cores mais escuras. E o branco é permitido, porque como não se pode ir de vestido comprido, ninguém vai tirar o protagonismo... Entendi. À Faz noiva. todo o sentido. Pronto. À noite, como foi agora o caso do casamento da infanta, da Maria Francisca, pronto, eles fizeram diferente. Fizeram o casamento, depois há ali uma comidinha ou um porto de honra, e depois os convidados vão para... E estão de fraco, no caso do casamento foi de fraco. Os convidados vão a casa, tomam um duche, relaxam um bocadinho, mudam de roupa, o homem veste smoking... A mulher veste, a noiva vai de branco, com o mesmo ou com outro vestido, convém ser outro, e aí as convidadas, como é smoking, usam vestido comprido. Porque ao lado de um smoking, a mulher deve estar sempre de vestido comprido. Ao lado de um homem vestido com smoking, a mulher deve ir de vestido comprido. Não deve ir de calças, nem mini saia, nem coisa nenhuma. Mas onde é que há tempo? A questão é isso, os casamentos hoje em dia... Não, a hora do almoço... Não, aquilo faz mais ou menos ao fim do almoço. Pois ali, se houver um copo de água... Normalmente não é um copo, nunca se faz tipo um copo de água porque há jantar. Então há ali um beberete ou um porto de honra, chamado o porto de honra, bebe-se ali qualquer coisa, está-se ali um bocadinho, 3, 4, a pessoa vai para casa, relaxa um bocadinho, 7, 8 vem para jantar. E é um jantar. E esse é normalmente o casamento mais formal e tradicional. É a festa do casamento. Isso, o chamado copo de água... faz à noite com um jantar, para quem quer, porque há quem siga o copo de água pela tarde. A maioria das vezes. A maioria das vezes é pela tarde. Pronto, mas isso, eu só estou a dizer isto por causa do vestido comprido. Claro. Pronto, aí sim, porque como o homem está de smoking, e outra coisa, não se casa de smoking, porque o homem só veste smoking à noite. Durante o dia um homem não veste smoking, porque o smoking é um fato por causa de se usar à noite. E sabe o que é que se chama smoking? Não. Então eu vou dizer que é muito engraçado. Os smokings são que têm as bandas em cetim. Sim. Pronto, e isso foi é uma roupa que que os homens começaram a usar para descontrair nos almoços, e como eu depois do almoço ia tudo fumar charuto, o charuto caía em cima do fraco, não é bem um género de fraco para almoçar, caía e sujava. E então inventaram as bandas brilhantes, porque aquilo faz escorrer, por isso é que chama-se smoking, porque os homens estavam, não é da smoking, mas estavam a fumar, e caía a cinza e então aquilo sacudia-se e não sujava. Que incrível. E tornava os almoços e os jantares menos formais, que eles achavam que era menos
que era menos formal. Nós já achamos Claro. formalíssimo, mas hoje em dia acha-se. Sim. E não é. Pronto, isso isto é tudo. Sim, as coisas mas vão. eu adoro saber a origem das coisas e o É por isso que se chama-se smoking, precisamente. Pois, nunca tinha entendido. Faz que sentido. aquilo é cinza que caía quando estava-se a fumar e é para não ficar os fatos sujos, senão as Incrível. lapelas estavam sempre sujas. Incrível. Isto, voltando atrás, para não nos perdermos, e as Aham. pessoas não se perderem, tínhamos o fraco e temos o fato escuro. Isto são os casamentos tradicionais de igreja. Claro, Depois há os casamentos que hoje em dia toda a gente faz também. claro. É na praia, no campo. Olha, eu tive agora um giríssimo no Alentejo, no meio de uma vinha, que aquilo estava um sonho. Eu adoro Fomos de Alentejo. linho, todos de linho, e depois há um dress code que normalmente os noivos pedem, porque a noiva pode querer o casamento todo verde, pode querer o casamento de linho, pode querer o casamento, Claro. sei lá, cor de laranja, Claro. pode querer na praia, e aí, minha querida, o Já céu pode ser... é o limite. É o limite. Ou Aí fazer já pode ser comprido, já pode ser o que quiser. comprido, curto, com caudas de verde, amarelo, aí não há um dress code rígido. Sim. Porque ali não há uma certa formalidade, é uma coisa totalmente informal, e aí o céu é o limite, Claro. e as pessoas podem dar aso a toda a sua criatividade e fazer o seu casamento de sonho, e têm esse direito, é um Claro. direito E que se houver assiste. alguma coisa que não queira, também vão especificar, não é? Sim, normalmente dizem, convite. neste caso a mim disseram que era linho, e nós fomos todos de linho, e as meninas umas iam de vestido comprido, outras iam de vestido exemplo, curto. Eu, no meu casamento, que era em frente ao mar, mas a minha preocupação era que homens viessem de linho, um linho informal, Mas é difícil. porque é difícil. Num casamento o mais difícil é vestir os homens, porque os Pois homens é. não se vestem. É muito complicado convencer Não, alguns homens a aderirem a determinado tipo de... E depois eu também dizia não... assim, que se fosse linho, que fosse formal, que não desse o ar praia, ainda que fosse à frente do mar, porque não era na praia. Era... Mas às com vezes vistas. é difícil acertar com os dress codes, e muitas vezes o conselho que eu deixo é: quanto mais simples for, melhor, porque é muito difícil as pessoas aderirem a 100%. É muito complicado. Claro. É Mas muito então não há a complicado. questão de é à noite posso ir de comprido Não. ou é à noite não posso ir de curto. Isso não existe. Não. A roupa das convidadas, e da noiva não é caso, acompanham sempre o que define a roupa é os homens. Se o homem vai de fato escuro, a mulher tem que ir de tailleur ou de... Aí, por exemplo, se for na praia já pode pôr calças. Claro. E depois há esta história que eu expliquei, não sei se nós nos estamos um bocadinho a baralhar. Eu penso que não, acho que fomos eu claros. estou a entender tudo, sim. Pronto, na igreja é uma coisa, na praia é outra. Uma coisa é ter cuidado com a igreja, porque é um local de culto, e aí é uma, por exemplo, se for numa quinta, fazer um altar no jardim, já não tem que se ter esse cuidado, Claro. porque a noiva pode ir com um decote até ao umbigo, se quiser, Claro. porque aquilo já não é um local de culto. Pronto, se for numa Sem capela dúvida. tem que ter atenção, até porque fica desconfortável. Sim. Não é bonito. Não é bonito, não é bonito. Uma igreja é uma igreja. Eu sei que realmente as pessoas, na sua grande maioria, não vale a pena sermos hipócritas, e Claro. eu não sou. As pessoas casam na igreja não é só por uma questão de fé, Claro. mas é muito pela questão da festa, da beleza da igreja, do Que é padre. lindíssimo, claro, é uma cerimónia. É uma cerimónia que tem outro encanto, e realmente tem um encanto especial, e as igrejas têm aquele encanto, e as pessoas gostam, independentemente da fé, que eu acredito piamente que as pessoas tenham fé. Claro. E pronto, e casem com aquela fé de se casar perante Deus e no altar. Mas realmente a cerimónia tem uma magnificência, tem ali um glamour. Eu não gosto da palavra glamour, mas tem tanta coisa. Tem ali um impacto diferente. Apesar de que hoje em dia se faz coisas muito giras em quintas muito bonitas. Também, lindíssimas, casamentos ao ar livre, de tudo, há de tudo. Mas eu ia perguntar, dentro ainda da cerimónia, há algum protocolo que as pessoas tenham de seguir, tanto os convidados como os noivos? Alguma coisa específico? Por exemplo, o que é que acha, António, dos noivos se beijarem no altar? Está tudo bem? Acho que depois de casados devem-se beijar. Sim. Porque há quem se abrace, há quem tenha receita na igreja. Não, deve dar um beijo minimamente, claro, não vão estar ali a dar ali um beijo. Claro. Não, um beijo com eu acho que sim, eu acho que fica bonito. Fica bonito. E é elegante, sem dúvida nenhuma. Não, fica bonito. Agora, não se podem pôr ali a agarrar. Como, por exemplo, os votos personalizados na igreja não existe, casamentos fora da igreja. O que é que acha dos votos quando são muito intimistas? Devem-se fazer, não se devem fazer? E o mesmo para... Eu acho que isso é, eu vou dizer, eu acho que isso é uma coisa que não tem, por exemplo, os votos não é uma coisa muito nossa. É uma coisa importada, é uma coisa que não é nossa. Eu acho que isso é muito americanizado. O
bocadinho Brasil, um bocadinho... É como as damas do Norte, todas de igual, com aqueles vestidos compridos. Isso fica bonito e as pessoas podem gostar, mas eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior. Estou a dizer, isso não é uma coisa nossa. Mas, em Portugal são 2 padrinhos, 2 madrinhas, isso, é um casal de madrinhos juntos. Nós não temos a tradição de ser 6 padrinhos. Por exemplo, eu fui ao casamento de um amigo meu, que éramos 6 padrinhos e 6 madrinhas. E hoje em dia faz isso. É o que se vê. É o que se vê. E o que eu estou a tentar dizer, ou melhor, não estou a tentar, estou a dizer que isso é normal, no sentido se a pessoa quer, é perfeitamente possível, tanto é possível que se faz, mas não representa o casamento tradicional português. Isso não tem a ver com a nossa cultura. Claro, mas quando há votos ou quando há discursos de famílias, o que é que acha daquele discurso do familiar que se levanta e fica 5 minutos a falar, a discursar? Eu não acho muito, eu não ia muito por aí. Até porque normalmente depois dizem coisas que às vezes nem vê a propósito, e acho que o grau porque o casamento é uma coisa íntima, mas também não é assim tão íntimo. E acho que há coisas que a pessoa não vale a pena... Claro. Não vale a pena partilhar. E quando quer partilhar, partilha num círculo muito, muito... Por exemplo, há amigos, acontece isso às vezes em casamentos que eu acho muito feio. Por exemplo, amigos que são bastante íntimos, fizeram viagens e acontecem aventuras e disparates meio malucos que a pessoa faz. Não tem nada de mal. Claro. Mas depois vem contar em público. É como se dizem, o que se passa em Las Vegas, fica em Las Vegas. Acho que não se deve... Mas eu não queria... E qual é o papel dos noivos aí? Por exemplo, levanta-se alguém que não era suposto e começa a falar, é porque eu sei de um casamento que aconteceu isto. E os noivos estão em saia justa, não é? Porque é isso, e estava com um discurso que mas tomarem diferente à família, mas tomar uma atitude também era dar mais importância, não é? Eu acho que então é por aí. O melhor é ouvir e no próximo casamento não se convida. Mas esperemos não haja próximo. Não, esperemos, mas hoje em dia nunca se sabe. É verdade. Hoje em dia nunca se sabe, mas esperemos não. Mas tem que se ter atenção nessas coisas. É muito difícil conseguir gerir a história do casamento. Claro. A história dos casamentos consegue-se gerir minimamente em termos de igrejas. Claro. Quando chega à igreja, ou no princípio do casamento, no início e durante a cerimónia, vai-se conseguindo gerir. Depois, quando aquilo vai para o copo de água, começa a entrar os líquidos e os líquidos. Era isso que eu ia dizer. E os líquidos alteram, as pessoas alteram. Era uma das minhas perguntas que é, por exemplo, etiqueta no cocktail. Pode-se beber à vontade, não se pode. E depois, quando alguém bebe muito e pronto, e passa ali um limite... O que é que os noivos devem fazer? Os noivos não podem, quer dizer... Ou não fazem nada? Fazem e não fazem, porque aquilo é aquilo que chamam os brasileiros, dizem a saia justa, quer dizer, o que é que a pessoa... Porque isso não compete à noiva, porque senão os noivos deixam de perder a felicidade que têm naquele dia, e aquele dia é deles para andarem a fiscalizar cada convidado que está na cerimónia e no copo de água, não é? Por isso parece uma loucura. As pessoas é que devem ter o bom senso e a mínima educação, ou a boa educação mínima, de saberem comportar no local onde estão. Já sabe que não se deve beber até cair, porque é desagradável, não é? Porque agora depende, mas depois também depende do clima. Porque os casamentos dependem, é que nós falámos no princípio, depende muito das famílias, do clima. Sim, eu vou dar um exemplo concreto. Eu fui a um casamento em Itália em que apareceu uma convidada que não era convidada direta, era acompanhante de um dos convidados, vestida de branco, com um vestido todo de renda até aos pés branco e literal com um véu pequenino assim de lado, para tirar total o protagonismo à noiva. Tinha que ser internada e sair fora do casamento, como é óbvio. A questão é, ninguém fez nada, as pessoas estavam o casamento todo a comentar, até foi desagradável porque de repente estávamos no coquetel, em vez de estarmos a olhar para o bonito que são as flores, o bonito que é tudo, estava toda a gente a comentar aquela pessoa. Eu acho é que isso... E eu dizia, alguém devia convidá-la a sair. Eu acho que isso é triste, mas eu acho que isso define muito, eu não queria entrar muito por aí, mas vou entrar só um bocadinho, eu acho que isso define muito esta nova sociedade que nós estamos a construir. Nós, pelo menos algumas pessoas estão a construir, que eu não concordo. Podem-me chamar conservador, reacionário, o que quiserem. Eu acho que não pode valer tudo. E hoje em dia tem-se muito isso, que vale tudo. Que as pessoas podem dizer tudo, podem fazer tudo, podem ir como querem, podem fazer o que querem, não devem nada a ninguém, que são as maiores. Eu não acho que a vida seja assim, porque eu acho que uma sociedade sem regras é o caos. Eu não concordo. Sim, eu estou de acordo. Tem que haver regras. As regras podem ser flexíveis. Obviamente que as leis é para se cumprir, mas também existem leis para contornar as leis. As pessoas podem ser flexíveis, viverem na base do respeito, mas não pode valer tudo. Mas então, neste caso,
Convidavam-na a sair? Não, tem que fazer o que eles fizeram, que é aceitar e engolir, como se costuma dizer, engolir e aceitar e ficarem calados e ficarem aborrecidos e chateados. É como uma festa. Eu tenho uma na minha casa, como acontece com amigos meus e eu próprio na minha casa, por isso é que às vezes há pessoas que evito convidar, ou se eu estou a dar uma festa, se eu estou a dar uma festa, se eu estou a convidar e digo, o dress code é preto. Se aparecer uma pessoa de branco, é muito desagradável. Para já é uma falta de respeito para com o dono da casa, para com a pessoa que está a convidar, para com o anfitrião. É uma enorme falta de respeito. A pessoa deve ir prestigiar a festa à qual é convidada. Claro. Não tem, não quer ir, não tem paciência, não vai. A coisa mais feia que existe é como, por exemplo, os Globos de Ouro, dando um exemplo concreto, não há nada mais feio e mais deselegante que é ver algumas pessoas chegarem e dizer pá, vim aqui com esta roupa, pá, pinguim, pá, que eu não me sinto nada bem com isto, estou aqui toda apertada. Não quer, fica em casa, ninguém o obrigou, mas se o dress code é smoking, tem que se ir de smoking. Pode-se brincar, pode-se ter, também depende de onde é que se vai, qual é a festa, mas se é para ir, é para ir. Se é para pôr saltos, não sei, estou cheio. Por exemplo, uma coisa que não se pode fazer lá, para quem nos está a ver lá, olha, estou lá para casa, festa no programa da manhã. É descalçar, nunca se pode, uma senhora não pode descalçar os sapatos, nem que esteja com os pés. António, tem que especificar, não pode tirar os saltos ou pode tirar os saltos? Não pode tirar os sapatos. Há pessoas, por exemplo, que vão para uma festa... Nem para a Havaiana, nem se os noivos oferecem Havaianas, chinelos de hotel... Não, se os noivos vão oferecer, isso... Isso pode tirar. Não, se os noivos querem, se os noivos disserem, descalcem-se. Não dizem, mas há casamentos que eu já fui que deixam pantufas. Pronto, isso... Não, se os noivos põem, quem manda na cerimónia, uma senhora deve manter o sapatinho no pé a noite eu toda. Eu também acho que sim. Deve, mas também não pode, porque há uma coisa é aquilo que é chamada a etiqueta, que eu não gosto muito desse termo, mas pronto. Outra coisa é a pessoa deixar fluir, porque também não é de bom tom, porque isso também convém que as pessoas percebam, não é de bom tom nós irmos para o local impor os nossos princípios. Claro. Ver se eu me consigo explicar. Por exemplo, eu vou jantar à casa de uns amigos e eles vão-me servir, por exemplo, um peixe frito com arroz de tomate. Faz-te conta, estou a inventar na casa não sei onde, no sítio qualquer. É de bom tom o convidado a tomar consciência de como é que se as pessoas, por exemplo, estão a comer aquilo ou umas gambas, se as pessoas estão a comer com a mão... Sim, não vai com os talheres, claro. Não, nós temos que perceber onde é que estamos. Estamos a chamar os outros mal educados, exatamente. Nós temos que perceber onde é que estamos e rapidamente adaptamos-nos de forma educada. Não vale, penso começar a fazer uma porcaria, não vale a pena exagerar. Mas também não devemos impor perante os outros, temos que aceitar as coisas como são. Por isso, isto indo ao encontro, se os noivos entendem que as pessoas se podem descalçar, não sou eu que vou ir contra aquilo que os noivos pretendem, muito pelo contrário. Quem manda é quem convida e a pessoa, quando é convidada, tem que seguir as normas e as regras. Se não gosta, como já me aconteceu a mim, em algumas festas, que aquilo chegou começou a ir por um caminho que eu muito elegantemente dei meia volta e saí. Porque o caminho que aquilo estava a ir não ia ao encontro das coisas, daquilo que eu penso e dos meus princípios e valores. E então, de uma forma educada, sem me chatear com ninguém, discretamente, também era tanta gente, aquilo não se percebe. Eu não tenho paciência para isto e saio. Agora, se a pessoa tem que se adaptar, porque o saber estar... não é uma coisa fixa, é uma coisa... o saber estar é saber estar em qualquer situação. Sítio. Nós temos que nos adaptar às pessoas com quem estamos, sem perder a nossa essência, mas adaptando-nos, porque senão não vale a pena. Senão não vale a pena ir sequer. Não, é muito feio. Mas então pode-se levar uns sapatos para mudar. Pode-se trocar, pode-se trocar, por exemplo, se a pessoa sente que não pode, mas logo o melhor é ir logo... Uma toalete, quando é montada, saindo um bocadinho dos casamentos, agora entrando na parte a toalete funciona quando a pessoa se vai vestir e vai escolher uma roupa, é um todo. A pessoa, quando se arranja, tem que pensar que é da cabeça aos pés. Cabelo, make-up, acessórios, vestidos e sapatos. E tem que ir de maneira... Por exemplo, há mulheres... A história do salto alto. É óbvio que uma mulher fica muito mais elegante de salto alto. Mas há mulheres que não aguentam. E há outras que não sabem andar de saltos altos. E pior do que ir de salto raso é ir de salto alto sem saber andar. Porque voltamos à história dos casamentos. Fica ridículo. Sim. Porque pior do que ir com um fato daqueles todos foleiros
é ir de fraque e não saber estar. Sem dúvida. Porque fica mascarado. E as pessoas mascaradas não são elas próprias. Nós temos que ser nós próprios. Nós somos como nós somos. Claro. Não há pessoas, eu digo sempre e repito isto vezes sem conta e vou repetir mais uma vez. Não há pessoas melhores nem pessoas piores. Há pessoas diferentes. As pessoas, nós somos todos diferentes e temos que nos respeitar na nossa diferença. E se nós nos respeitarmos todos uns aos outros, podemos nos dar todo bem e cada um na sua elegância. Na sua maneira de estar, porque há pessoas que gostam de fazer uma coisa, há pessoas que gostam de beber vinho, há pessoas que gostam de beber cerveja. Por exemplo, é um problema a história da cerveja. Sim. Por exemplo, não falo em casamentos, mas num jantar, às vezes amigos vão à casa. O meu marido só bebe cerveja. E eu fico chateadíssimo, porque aquilo altera-me a decoração da mesa, porque tenho que pôr um copo e torna super... Aquilo não fica ali bonito. Mas... é a vida, adapta-se, arranja-se um copo de cerveja com ar mais giro, pronto, a pessoa pode-se ir adaptando, eu não vou alterar, porque há pessoas que gostam, também não é preciso. Ainda tocando na comida, só, porque tanto há para casamentos como para o dia-a-dia, se vamos jantar à casa de alguém, a comida não é do nosso agrado, o que é que temos que fazer? Temos que comer à mesma para agradar quem nos convidou? Aí temos que ter em conta que o erro é dos dois, porque tanto erra quem não comer, como erra quem convidou. Nós, quando convidamos alguém para ir comer à nossa casa, que é uma coisa pessoal, convém informar-nos minimamente do que é que as pessoas comem e não comem e o que é que podemos servir. Se servimos uma coisa que a pessoa não consegue mesmo comer, a pessoa educadamente, eu peço desculpa, mas pode fazer, quando a pessoa não é capricho, não consegue, pode, claro. Não consegue de todo. A pessoa tem que dizer, olha, eu peço desculpa, mas eu não consigo. Mas no caso dos casamentos... Dos casamentos também... Porque é muito difícil agradar 200 pessoas. Mas há aqueles pratos que já são... Desde que a pessoa não comece a improvisar muito, eu acho que há aqueles pratos que já são de praxe. Sim. E quando se faz um casamento para 200 ou 300 ou 500 ou 600, tem que se fazer a praxe. Quando se quer uma coisa mais personalizada, convida-se um grupo pequenino e faz uma coisinha mais... É como o japonês, nem toda a gente come japonês. Claro. Tailandês, há muitas cozinhas e cozinhas ótimas e cozinha de autor. As pessoas não comem. E depois o casamento, hoje em dia, as pessoas que vão ao casamento, estamos a falar de uma forma geral, as pessoas gostam de comer bem. E então no norte, por exemplo, o casamento, no sul é diferente, mas no norte, aquilo é uma delícia, porque é comida que nunca mais acaba. Nunca mais acaba. É isso que as pessoas pretendem. Se é um prato já servido, pronto, o prato normalmente há um de peixe e um de carne, tenta-se pôr aquilo de maneira... Mas hoje em dia eu acho que há um bocadinho o cuidado das pessoas se informarem minimamente. Sim, nos é sempre aquilo do turno. Pronto. E depois há aqueles pratos que já são da praxe. Uma pessoa quando vai a um casamento já sabe que normalmente é o turnedó, ou é a carne estufada, com uma batatinha que não sei o quê, e depois o peixinho é o tamboril, ou é o lombo de robalo. Não sai sem comer. Não sai muito ali. Claro que se a pessoa improvisar muito, tem sempre o perigo das pessoas, das pessoas não gostarem, e isso torna-se complicado. E voltando ao que perguntou das pessoas, tem que saber, quando se convida, tem que saber o que é que as pessoas comem minimamente. Não se deve servir. Eu tive um problema desses com uma amiga minha, não foi problema, para casa ela conhecia, não vou dizer o nome, não vale a pena. Fui jantar à casa dela e ela amorosa, tenho uma coisa que vais adorar, fiz-te provar. E era ostras de entrada. E eu não suporto. Eu amo ostras. E eu, muito educadamente, comi uma, tive de cama para uma semana. Não consigo, não me entendo. Não gosto, pronto. Sim, não é, claro. Mas pronto, fiz-lhe a vontade, também não morri, também. Quer dizer, ia morrendo porque depois fui para casa. Não, as ostras eram fresquíssimas, não estavam estragadas. A minha é que aquilo não me cai bem, não gosto. Mas pronto, é o mínimo. Se eu senti que ela estava tão querida a fazer as coisas, também não lhe ia fazer a satisfeita. Mas eu compreendo que a comida é uma coisa complicada e há pessoas que realmente, umas são alérgicas e outras há pessoas que não conseguem mesmo. Eu adoro ostras. Eu faria um jantar só de ostras. Vamos jantar os dois e eu fico com as ostras do António. Pronto, olha, está bem. Está combinado. Depois tira-me outras coisas a mim. Está combinado. Eu marisco por acaso gosto, mas ostras é uma coisa que eu não... E normalmente aviso. Claro. Não, por acaso não gosto, mas também não é muito habitual as pessoas servirem em casa. Servirem ostras. Não é muito habitual. Então, ainda falando na mesa, como sentar as pessoas? Isto é um tema nos casamentos, porque os pais devem ficar na mesa dos noivos, os padrinhos e as madrinhas, devem separar famílias. O que é que... Isso normalmente está aquela... Isso não há uma regra. Voltamos à conversa desde o início, porque é isso que as pessoas têm... Nem formais, nem informais, isso não há uma regra. Não há uma regra. Há uma coisa que habitualmente se faz para não se ferir suscetibilidades. Normalmente põe-se uma mesa para os noivos
é o mais normal, é uma mesa dos noivos, e depois põe-se as mesas da família da noiva, a família do noivo, não sei o quê. Ficam sozinhos. Às vezes. Se não se quiser ferir suscetibilidades. Claro. Ou então faz uma mesa de família em que estão os noivos, os pais, os padrinhos, os avós. Os irmãos já não se põem. Vai-se até aos avós. Normalmente põe-se pais, padrinhos e avós. Padrinhos, quando estamos a falar do padrinho tradicional, que é um casal. Sim. Pronto, isso põe-se os pais, os padrinhos, os avós, ou os avós, os padrinhos. Sim, depois o sentar, hoje em dia, não é já é são, muito. Já Pronto. Mas para as pessoas não se sentirem tão perdidas quando às vezes os pais fazem falta e há quem hoje em dia, porque estamos a falar agora hoje em dia, melhor do que estava a falar antigamente. Sim. E há quem separe ainda mais, precisamente para as pessoas não se sentirem tão perdidas. Por exemplo, os pais põem uma mãe num e o pai no outro. Separam que é para criar ambientes. Ou então o que também se pode fazer é pôr a mesa da família chegada do noivo, a mesa da família chegada da noiva, e depois normalmente os noivos depois levantam-se e vão cumprimentar e se devem ir de mesa a mesa, ver se está tudo bem. Mas isso, vou ser franco, isso é uma coisa uma decisão que tem muito a ver com a família, com a formalidade que existe entre a família, porque as famílias não são todas iguais. Há famílias mais formais. Outra coisa que não se pode fazer, isso nunca se pode fazer, mas lá está, é misturar crianças com adultos. E isso era uma das minhas perguntas, era qual é... Não, crianças não. O protocolo, as crianças... As crianças não podem estar misturadas com adultos, mas eu dizer isto as pessoas vão me crucificar, porque também vai dizer, eu não saio do pé... Não, mas eu já sei que vão. Não, mas eu já sei, não largo o meu filho, não saio do pé do meu filho tem que estar ao pé de mim. Não. Na mesa dos adultos não estão crianças. As crianças, para estar numa... Acho que o limite será ali os... Eu diria, sem estar a querer ser muito mauzinho, a partir dos 15 já é aceitável. Claro. A partir dos 15, 16 já é aceitável. Abaixo disso, depende da pessoa, porque há miúdos com 13 que parecem mais crescidinhos, mas abaixo disso não, porque o comportamento é uma seca para as crianças. Claro. E é muito desagradável para os adultos, porque as crianças não, e a pessoa não desfruta da refeição. A experiência porque tem que não estar, é não. Por isso o ideal nessas coisas é contratar umas babás, alguém que tome conta, fazer um género de uma sala à parte e pôr lá as crianças todas e ter uma equipe que vá tomando conta. Estamos a falar de um casamento, lá está, um bocadinho mais formal. Claro. Porque num casamento normal não, está tudo junto e não vale a pena estarmos a inventar, não, porque não vão separar. Ou então avisar diretamente as famílias, este convite não inclui crianças, e então... Mas aí há muita gente que fica... ofendido. Pois, fica. Mas se o sítio tiver um espaço limitado de pessoas, por exemplo... Pois, isso é tudo, tudo questões que tem que se sentir a família. Por exemplo, eu tinha amigos meus uma pessoa hoje em dia conhece todo o tipo de gente. Eu conheço todo o tipo de gente. Eu dou-me conta de todo o tipo de gente. Eu sou uma pessoa transversal. Não tenho... Vivo na minha bolha, que é a minha bolha, é a minha vida, tal, como qualquer um de nós, temos a nossa bolha, mas depois... adapta-se. Eu dou-me com todo o tipo de gente e vou a todo o tipo de casamentos e vou a todo o tipo de sítios. Claro. E há, por exemplo, há casos de amigos meus, por exemplo, que gostariam de ter feito o casamento de uma forma e não fizeram, precisamente porque não tinham condições, não é só económicas, mas sociais, e acharam que era um disparate fazer e não quiseram fazer. Disseram, não vamos por aí porque vai dar uma confusão. Claro. O meu avô não vai vestir isso, a minha avó não vai se comportar dessa maneira, a minha mãe não vai ser... E a pessoa tem que pôr os pés no chão. E é natural, é perfeitamente natural. E, por exemplo, às vezes impedir os miúdos de irem, há pais que ficam um bocadinho magoados e tristes. Quando levam, tem que ter alguém para tomar conta. Isso sim, os noivos, pelo menos aí, os noivos podem, claro que é um custo acrescido, claro. Tudo é um custo, mas pronto, corta-se noutras coisas, mas pode separar as crianças. Agora, se querem pôr tudo junto e tudo ao molho, acho que fazem lindamente. É um género. Sim, é. E o mesmo com os amigos, só assim muito rápido, também misturar pessoas que não se conhecem, é ok? Ou deviam estar agrupados por... Isso depende do que é que a pessoa pretende do casamento. Se pretende que aquilo role melhor, que não role, não convém juntar na mesma... Não, isso é básico. Não convém juntar na mesma mesa pessoas que não gostam umas das outras. Claro. Não, que aí acaba o casamento. Se a pessoa, conhecendo uns e de outros, a mim não me parece, mas isto é uma opinião meramente pessoal, claro. A mim não me parece má ideia juntar, até pode ter graça. Claro, quando os noivos estão em casa a dizer assim, olha, esta tua amiga se cá tinha graça, isto eu já de casamenteiro, para este meu amigo, olha, este casal tinha graça juntar com este, ou talvez nesta mesa, como as pessoas falam todas inglês, vamos pôr uma a falar português para cortar, eu estou agora a este exemplo para não dar outros, não é?
pronto, aqui as pessoas são todas de um género, vamos pôr aqui outros assim um bocadinho para haver um equilíbrio, porque no fundo o que as pessoas pretendem sempre é atingir o equilíbrio. Claro. É que as coisas fiquem equilibradas e que funcionem. Por isso tudo aquilo que puder ser feito, afastar mais umas pessoas daqui, por exemplo, umas pessoas que bebem mais, nós vamos afastá-las do bar. Claro. Vamos pô-las mais longe. E as pessoas que comam mais, vamos pô-las mais longe. As pessoas que comem menos, estou a brincar. Claro. Um bocadinho mais perto, não. Se fossem quilómetros de casamento faria sentido. Era. Mas... Não, porque é para aquilo ter um bocadinho de equilíbrio. Claro que é brincadeira, mas tem que haver um bocadinho de equilíbrio. Ou juntar, por exemplo, os amigos que são muito divertidos e barulhentos, um nesta ponta, o outro na outra, para haver diversão, a vir aqui. E depois também há casos, por exemplo, focos. que às vezes na organização do casamento as pessoas querem fazer diferente. Por exemplo, põem a família mais para um lado, não privilegiam o local, mas põem a família aos mais crescidos para um lado e põem os amigos mais jovens para o outro, para fazerem quase festas distintas. Até há quem faça, por exemplo, com dois espaços de dança. Eu tive num fabuloso que estava giríssimo, que as pessoas mais velhas tinham uma pista mais soft, mais para as pessoas se divertirem, e depois a outra tinha uma pista mais maluca, com outra batida e com outro género, e mais longa. Pronto, a daqui fecha a 1 hora, a outra, e depois quem quiser trocar, pode trocar. Não está estanque. Tão giro, acho o máximo. É porque os gostos não são os mesmos. Não. E as pessoas querem... É muito difícil manter uma pista com toda a gente das várias idades. Essa era uma das minhas perguntas, que é: o que é que acha bem ou acha mal pessoas saírem mais cedo do casamento? Acaba o jantar, o corte de bolo e vão-se embora. Eu acho que tem que haver... eu acho que tem que haver o mínimo. Há os mais festivos, os mais festeiros, que ficam até... Claro. Também não é muito bonito ser o último. Também não. Mas pronto, há os mais festeiros e aceitam no direito de ficar o tempo que querem. O convidado tem que ficar um tempo mínimo básico. Claro. Abrir o bolo e ir embora não é de bom, Então não é de bom tom. Claro. Não é bonito. Outro tema... Não é porque significa que a pessoa não está, a não ser que algo... Parece que foi por favor, não é? Sim, a não ser que seja algo de força maior. Claro. Isso é outra história. Mas se a pessoa não tem nenhuma razão de força maior, convém ficar um bocadinho, até dar ali um certo carinho aos noivos, e os noivos sentem apoio, e os noivos sentirem-se acarinhados, não é? Porque também isso é o dia deles, é um dia especial. E sair à francesa ou despedir? Eu sou pela francesa. É, não é? Eu também acho. Eu sou pela porque francesa. Porque até depois pode dar ideia às outras pessoas de fazerem o mesmo, não é? Sair então é melhor... pela francesa. Se por acaso eu estou a falar como é que eu faço. Isso não tem uma regra que esteja fixada, mas eu acho que a francesa é sempre melhor. Eu, por exemplo, já me aconteceu, por exemplo, se eu por acaso me cruzo com o noivo ou com a noiva, ou com a família, se for uma coisa muito íntima, eu próprio digo: olha, eu vou sair à francesa. E a pessoa: sim, António, vai. Claro. Quando fores, diz: olha, quando for, não quero fazer confusão, não quero estragar nada. Claro. Quando for, eu saio. Sim, a gente depois fala. Pronto, e depois no outro dia ligamos. Claro. Obviamente que, pronto, se é aos noivos, não, normalmente deve-se ligar aos pais dos noivos, porque os noivos partem do pressuposto que no dia a seguir ao casamento estão a dormir e estão a fazer outras coisas mais interessantes e que não vão estar a receber chamadas. Claro. Mas hoje em dia com os telemóveis convém, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, e convém. Sempre que vamos a um evento ou qualquer coisa, os anfitriões devem ser, no dia a seguir, deve-se mandar no caso de poder ligar, melhor ainda. No caso de não se poder ligar por razões óbvias, manda-se uma mensagem agradecer, obrigado pelo jantar, obrigado pela festa, obrigado. Antigamente, eu por acaso tenho lindíssimos os cartões de agradecimento, que são os cartões assim retangulares, com um envelope, e que nós escrevemos, mas hoje em dia já ninguém faz isso. Eu tenho lá que aquilo que está cheio de bolor. Mas hoje em dia temos os telemóveis, é quase tudo pelo telemóvel. Mas ou se liga, no caso eu saber que a pessoa pode atender, mas isso é no casamento e em tudo. Quando se vai jantar à casa de alguém, quando se vai a uma festa especial em que os anfitriões nos convidam, deve sempre no dia a seguir ligar e dizer: olha, obrigado pela festa, estava lindíssimo, correu tudo bem, é muito bonito. Claro. Mesmo que não tenha corrido assim tão bem, é de bom tom e é bonito e é elegante. Claro, fazer esse gesto. Fazer esse gesto, porque é feio. Se a pessoa for muito íntima, depois, passado um tempo, pode comentar: olha, podias ter feito. Mas no caso, então, de um casamento, não vale a pena ir fazer comentários, porque é suposto as pessoas não serem voltar a casar, por isso é um comentário desnecessário, que não vem a propósito, e não vale a pena. Nesses dias, que são dias de felicidade, vamos só falar daquilo que foi bom, daquilo que correu bem, daquilo que foi bonito, daquilo que estava bem. O resto, agora, pode-se brincar.
Eu costumo às vezes brincar com alguns casamentos. No meu Instagram brinco às vezes com muitos casamentos. Nós gostamos de ver. Não, mas é brincar. E lá está, às vezes brinco. Olha, aconteceu aquele casamento da, acho que é Inês Mendes da Silva, que ela tinha um vestido assim com uma coisa branca, que eu achei o vestido lindíssimo. Eu até já estive com ela pessoalmente e disse-lhe, mas claro que dava para brincar, porque um vestido com aquela coisa, formato. Aquilo era ouro sobre azul. Podemos brincar com as boias, com as nuvens, pronto. Porque há determinadas coisas que às vezes as pessoas não entendem, que serve para brincar, mas que às vezes se gosta. Sim, se gostar, não é para ofender. É como a pessoa, já sei que se eu me vestir todo amarelo, há sempre alguém que diz que eu vou de canário. Claro. Pronto, ou se fizer, não sei, ou se vou de riscas, sou presidiário, ou se vou com as calças curtas, antigamente se quer fugir à polícia. Pronto, há umas piadolas, umas graças que se pode fazer. É lógico, um vestido com aquela coisa aqui, todo design, diferente, fora da caixa, fora do habitual, presta-se precisamente... fora do habitual, pode dar sempre comentários. Dá sempre a uma pessoa poder brincar, e eu acho que as pessoas têm que interpretar como brincadeira. Uma coisa é brincar, outra coisa é ofender, são duas coisas totalmente distintas diferentes. E depende de como é que as pessoas fazem as coisas. As pessoas também têm consciência que as pessoas estão a brincar. Claro, sem dúvida, sem dúvida. É um bocado por aí.